Bolsonaro não para, não muda, continua empurrando brasileiros para a morte e como o Congresso e o STF não fazem nada para segurá-lo, tá na hora de dizer que talvez ele não seja o único genocida. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo e até entendo a justificável preocupação da sociedade brasileira em não criticar demais o Congresso e o STF, porque pode dar a entender para os menos avisados que isso seria alimentar o discurso golpista do bolsonarismo. Mas existe uma enorme diferença entre cobrar, pressionar, exigir posições democráticas e legalmente exigíveis de deputados, senadores e ministros do Supremo e dizer fechem o Congresso e o STF. Isso está claro, né? E para afastar qualquer interpretação golpista desse vídeo, não vou nem falar em impeachment do presidente. Vou falar da obrigação das instituições desse país. Nesse momento, o cenário é o seguinte: recorde de média móvel de mortos. Hoje devemos fechar o dia com 290 mil mortos. Nesse ritmo, devemos alcançar o absurdo número de 300 mil mortos na próxima segunda ou terça-feira. O caos na saúde todo mundo conhece, e as reações em todo o país são aquelas reações humanas diante do inevitável. Uns rezam, outros negam, outros acreditam em cura milagrosa, outros se prostram aturdidos, mas quem não pode se prostrar aturdido é o Congresso e o STF. A minha ideia para esse vídeo de hoje veio de um comentário que eu recebi no Twitter. Como o tema é delicado, eu não vou identificar. Mesmo porque eu não sei se outros analistas desenvolveram essa reflexão como eu estou tentando fazer aqui agora hoje. Mas o tweet dele era bem simples e direto. Cobre também o Pacheco e o Lira. E eu pensei, tá certo, a democracia tem 3 poderes justamente para fazer valer os devidos pesos e contrapesos que garantem a sua estabilidade. É um raciocínio por extensão muito fácil de se fazer. Se tá mais do que óbvio que Bolsonaro quer boicotar o esforço dos municípios e estados para conter o vírus, se já é indiscutível que ele foge da palavra lockdown como o diabo foge da cruz, mas não cumpre a sua parte no pacto social para evitar lockdown, e com isso aumentando o desespero e o caos nos hospitais, esse homem está inoperante e incompetente num nível que ameaça a segurança do povo brasileiro. Isso qualquer um nessa bolha aqui sabe. Mas se a função do Congresso e do STF zelar pela democracia e pela ordem social, se Bolsonaro é genocida, Lira e Pacheco, por extensão, também passam a ser no momento em que o Congresso não faz nada. Eu li ontem que o Planalto está articulando uma reunião com o STF, o Congresso e a Procuradoria-Geral da República para articular ações contra a Covid-19. O que é ridículo, porque desde o início do mês eu estou lendo manchetes do tipo: governadores pedem ajuda para o Congresso diante da falta de protagonismo do Bolsonaro. E o Congresso, nada. Essa semana, 4 deles, Dória, Flávio Dino, Eduardo Leite e Renato Casagrande, foram pedir apoio para a compra de vacina e denunciar ameaças de bolsonaristas contra suas famílias. 3 senadores já morreram de Covid-19. Ontem foi o negacionista Major Olímpio. Aliás, um assessor do Major de 33 anos está entubado. Então o presidente da República, Eugênio Aparecida, eu não vou chamar de genocida, porque não tem intimidade para usar apelido, e sim, essa foi uma piada boomer, tá longe de ser o único responsável pelo que está acontecendo no Brasil. E olha, gente, como se não bastasse o pesadelo que virou o Brasil, já tem uma hecatombe ainda maior anunciada. Em 20 dias vão faltar medicamentos para intubação em todo o Brasil, alertam as associações de hospitais e planos de saúde. Já estão faltando anestésicos e outros recursos importantes em vários hospitais que ficam fazendo corrente do bem e troca-troca entre si. Ah, eu tenho isso, você tem aquilo e tal. A coisa tá assim. O Brasil precisa acordar. A gente não aprendeu com Manaus. O caos agora é generalizado. Mas a gente precisa aprender com a realidade hospitalar de agora. O Brasil está abandonado à própria sorte. O novo ministro é médico, mas já disse, a política é do presidente. Entendam a seriedade dessa frase. Pandemia é questão técnica, não é questão política. A política numa pandemia se opera na forma de seguir as orientações técnicas. Quem dita quais são as orientações é a ciência. A política é muito útil na compra de vacinas, no pacto com a indústria nacional para direcionar suas plantas para a produção de material médico, na coordenação logística, no esforço conjunto com os governadores que vão representar os prefeitos para garantir a capilaridade, o alcance das medidas,
medidas que forem ditadas pelos profissionais competentes na área da saúde. Mas o governo está fazendo exatamente o contrário. Joga o povo contra os governadores, briga com os governadores, e o doutor Eugênio Aparecido fica lá no gabinete e nas suas lives de Facebook dizendo: temos que isolar os velhinhos e os gordinhos, o que só foi usado em países muito menores, com alta testagem para saber onde estão os focos de transmissão e antes dessa explosão muito mais letal da variante brasileira, ou variantes. Até quando vão deixar o presidente brincar de médico? Repetindo meu vídeo de ontem, eu estou fazendo um esforço gigantesco para ser empático e considerar todas as preocupações dos bolsonaristas, porque com um pingadinho de R$150, lockdown não vai dar certo nem a pau. Também, até para eu não me tornar um poço de ódio e ressentimento, ou ainda pior, me sentir o dono da verdade, eu tenho um olhar empático em relação a quem foi convencido de que tratamento precoce existe, porque é uma guerra de narrativas. Muita gente criticou meu vídeo de ontem, entendendo que eu passei pano para quem defende. De forma alguma, nunca. O que eu quero, até pra gente não sair pendurando gente em poste quando isso passar, é mostrar que responsável é quem planta a ideia, não necessariamente quem acredita nela. Uma pesquisa do final de janeiro, outro dia, mostrava que 1/3 dos médicos brasileiros acreditavam que cloroquina ajudava na prevenção da Covid. Em relação à ivermectina, esse número chegava a 41%, próximo da metade. Por uma questão de lógica, são todos bolsominions genocidas? São todos ressentidos porque o PT trouxe médico cubano? Gente, eles é que estão lidando com as mortes. A pressão dos planos de saúde sobre eles é no sentido de evitar que os pacientes ocupem leitos de UTI, que são caríssimos. A pressão dos hospitais particulares, ao contrário do que muita gente pensa, também é nesse sentido, não mandar ninguém para lá. O hospital particular não está lucrando com a pandemia. Está perdendo dinheiro, porque 75% das cirurgias foram suspensas. Não tem madame botando silicone. Carecas como eu não estão podendo fazer implante capilar. E não é só isso. Aliás, muito mais grave. Cirurgias de câncer estão sendo adiadas. Gente com sintomas das mais diversas doenças que não a Covid estão com medo de ir ao hospital. Tem gente rolando de dor em casa com hérnia de disco porque a cirurgia é eletiva. Então, mais uma vez, a responsabilidade é das autoridades. Bolsonaro entrou com uma ação no STF contra toque de recolher. Convidou, como eu já disse, o STF e o Congresso para debater medidas de enfrentamento. O presidente do Supremo, Fux, diz que não vê com bons olhos, porque depois ficaria parecendo que o STF está chancelando o que fosse resolvido na reunião. Até entendo a preocupação, mas o que impede o Congresso, o STF e os governadores de se reunirem para discutir essa vergonha em nível global chamada Bolsonaro? Sobre a falta de material para entubar a gente daqui a 20 dias. Se faltar mesmo, e se depender do governo federal, é bem possível que falte. Qual será a responsabilidade das demais instituições que já viram esse filme no episódio do Oxigênio em Manaus? Pacheco e Lira, vocês ainda não estão sendo chamados de genocidas. O Brasil está em estado de choque. Na hora que sair do estupor, vão procurar culpados. Garantam seu lugar na história, ajudem a ciência, ajudem o Brasil. Eu vou deixar o link aqui de uma matéria mostrando a relação direta entre as visitas do Bolsonaro com a aglomeração e o aumento na ocupação de leitos de UTI. Cada dia mais a doença tem nome. Agora, ser cúmplice é escolha. Eu sou Maurício Ricardo. Inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, o seu comentário é muito importante. Meu mais profundo agradecimento a todos os profissionais de saúde e a minha solidariedade para com as pessoas que perderam entes queridos na pandemia, que ainda vão perder e que estão perdendo seus empregos, que estão com fome em casa por não poder trabalhar. É um drama, é horrível e somos todos brasileiros e precisamos lutar contra isso tudo.